que acontece quando você se sente injustiçado? De alguma forma, você se sente afetado quando algo não sai como você gostaria ou como você julgou que iria acontecer? Quando a opinião de outras pessoas, que envolve julgamento, diverge do seu próprio julgamento a respeito de um fato, qual o nome da emoção que você sente? Há algo de estranho nas descargas de energia que vem do céu. Os suspiros de Zeus duram em média 0,2 segundos apenas. Destroem com a sua carga elétrica negativa tudo o que tocam e antecedem o momento áureo das chuvas. E, embora causem a morte, são também a fonte que mantém a vida na Terra. Acontecem mais ou menos a cada segundo de 50 a 100 vezes e promovem a formação do ozônio na atmosfera, garantindo a formação de nitrito no solo, o que nos protege da radiação solar e permite a vida das plantas, garantindo o nosso oxigênio. A chance de um raio atingir alguém na Terra é bastante remota, matematicamente falando, 1 em 1,5 milhões. Mas cada vez que a gente sente raiva, é o que acontece conosco. Você sente raiva? É uma emoção humana muito natural. Mas por que é tão difícil manejar a raiva? Ou por que é tão difícil admitir o sentimento de raiva? A gente aprende que os sentimentos negativos, como a raiva, por exemplo, eles são ruins e sentir sentimentos ruins, ter emoções negativas, a gente acaba associando isso com uma questão de identidade de caráter, como se essas emoções nos fizéssemos pessoas negativas, ou como se essas emoções fizessem com que, a partir do momento em que a gente sente cada uma delas, isso seja fixo e não possa ser modificado. E isso marca uma dificuldade muito grande em lidar com a raiva e com a frustração. A gente sente raiva quando a gente tem a nossa expectativa quebrada, ou quando a gente não alcança algo que gostaria muito. Mais do que aquilo que é real, a raiva vem de uma dissonância, de um distanciamento de percepções. Então, se algo acontece no nosso dia, um fato, e a gente tem um julgamento a esse respeito, a esse fato, e a nossa percepção é que o julgamento não corresponde com a nossa expectativa, ou seja, a maneira como a gente enxerga aquilo ou percebe aquilo não corresponde com a maneira que a gente imaginou aquilo acontecendo, aquele evento, aquele fato, a gente sente raiva. É um sentimento que caminha muito com a frustração, com a expectativa de algo acontecendo. A gente pode sentir algo nesse sentido quando acontece conosco mesmo, quando acontece com outra pessoa na qual a gente espera muito ou deposita muito. Me explico. Imagine você que está passando pela rua e encontra alguém sendo agredido verbalmente. Qual a sensação que aquilo te causa? Muito provavelmente você pode se enraivecer daquilo quanto maior o seu grau de empatia ou de ligação com essa pessoa que sofre essa humilhação ou injustiça. Essa sensação de raiva, essa percepção de raiva, ela vai ativar naturalmente em você algumas reações fisiológicas que vão potencializar o seu corpo para uma luta ou fuga. Essa sensação de raiva, ela vai acontecer porque você esperava que uma pessoa na qual você se identifica e percebe empaticamente aquilo que acontece com ela, ou seja, com simpatia, com um eco emocional positivo, merecia um tratamento diferente. Você espera para ela uma relação com os outros diferente do que acontece. Essa quebra de expectativa causa raiva. Essa emoção, raiva, ela é muito poderosa. E ela é poderosa
porque a partir dela a gente programa ações. Nenhum sentimento de raiva é seguido de um silêncio. Nenhum sentimento de raiva é seguido de uma ausência de resposta. É sempre uma resposta de ação. E ainda que você não revide ou decida se calar naquele momento, o seu corpo é movido e ativado em muitos sentidos para que uma ação decorra daquilo. Quando a gente traz isso para o universo das nossas relações uns com os outros, às vezes essa sensação é tão grande que provoca uma reação imediata, como uma descarga elétrica, como um raio que acaba por ferir a todos nós, não só quem comete a ação, mas quem vai sofrer essa ação cometida. Essa percepção ela é importante para nos auxiliar a perceber que a raiva, apesar de ser como um raio e poder destruir, também é aquilo que mantém a vida na Terra. É aquilo que nos provoca a ação, nos tira da zona de conforto, porque rompe com a nossa homeostase, com o nosso equilíbrio, com um estado neutro basal, ou mesmo um estado positivo de alegria, de felicidade. E como a gente consegue, então, lidar com isso de uma maneira não destrutiva, seja uma maneira autodestrutiva ou uma maneira destrutiva em relação ao outro, né? Quando a gente fala que a raiva ela é sempre seguida de uma ação, mesmo dentro do silêncio ou da escolha do não revidar aquilo que você vai considerar uma reação de injustiça ou uma reação de frustração muito intensa, internamente ela vai provocando respostas orgânicas que vão culminando em uma sensação, uma percepção de estresse muito grande, né? A raiva é a emoção que mais nos liga a essa percepção de estresse. E isso cronicamente vai provocando uma antecipação desse estado, e essa antecipação, essa preocupação com aquilo que não aconteceu, esse pré-julgamento, nos liga a outras emoções, como o medo, por exemplo, e com a ansiedade. Como a gente consegue lidar com isso? Se a gente entende que a raiva tem uma função e um propósito, é uma emoção genuína, a primeira coisa então é a gente se distanciar do julgamento, entender que nós não somos a emoção que sente, mas que ela faz parte de nós e que ela não nos define enquanto indivíduos. Não, sentir raiva não nos torna pessoas más, não define nosso caráter, mas pelo contrário pode inclusive ser resultado de uma grande carga de altruísmo e bondade. Quando você sente raiva, se indignando com uma injustiça não cometida consigo, mas com outras pessoas, ela pode ser o nosso pontapé inicial para mudanças grandes de comportamento e de contexto. Se a raiva nos carrega do potencial de ação, né, de um potencial de atitude e um potencial de ação já lá no campo da biologia, é em si uma descarga elétrica que provoca respostas, assim como os raios, a gente consegue usar essa energia, toda essa carga que surge para construções positivas, para poder entender que aquela situação que a gente vive, assim como a raiva que a gente sente, não precisa ser absoluta, não precisa durar eternamente. E nessa não duração eterna, nessa finitude da sensação e do evento que desencadeou essa sensação, a gente pode usar essa consciência de finitude, de não permanência desse estado e a tendência à ação que esse estado causa para a construção de uma mudança que seja positiva. Se a gente entende que a gente não precisa revidar na hora, que a gente não precisa ter uma resposta imediata, que a gente não precisa aceitar a situação que desperta a raiva, que desperta essa sensação de injustiça ou de não contentamento como também eternas, né? E que a gente consegue modificar toda essa sensação, a gente consegue modificar todo esse tipo de percepção e, a partir de então,
agir diferente. Entender o nosso contexto de modo diferente e atuar em cima dele de modo diferente, de modo construtivo. Que ao invés de direcionar o nosso foco para a destruição, no sentido de não aguento isso mais, vou chutar o balde, ou vou revidar, vou agredir novamente, vou retrucar com violência, eu posso simplesmente decidir que vou usar toda essa vontade de ação para a construção de um novo contexto, agindo com empatia até com a pessoa que me desperta essa sensação de injustiça. De que modo? Entendendo que talvez ela também precise de compreensão, que também possa ser alvo momentâneo da raiva de alguém e está reproduzindo isso comigo. Então, como eu mudo o contexto, como eu provoco essa ação para não permanência? Qual que é o meu grau de responsabilidade? Qual que é o grau de responsabilidade de você que nos assiste, nos escuta agora, em relação a essa situação que a gente testemunha, que a gente participa e que a gente pode decidir se calar. E nesse silêncio, acabar provocando as ações destrutivas da raiva apenas para a gente mesmo, né? Então, de que maneira eu coloco isso para quem desperta essa raiva, ou para essa situação, ou para esse contexto, provocando ações construtivas, inclusive nomeando a sensação, nomeando. Olha, essa colocação, essa sua fala, essa sua percepção faz com que eu me sinta injustiçado, faz com que eu me ressinta, que eu fique com raiva. E o que a gente pode fazer a respeito para que isso não aconteça? Né? Entender que a raiva não nos torna pessoas más e também não torna mal, por si só, a pessoa que a desperta. Né? A gente não está falando aqui daquilo que é hediondo e inaceitável. A gente não precisa aceitar o que não pode ser aceitado. Né? Mas dentro daquilo que está no espectro do saudável, do possível, a gente vai sentir raiva mesmo assim. A gente sente raiva, por exemplo, quando você comprou algo em casa para comer, por exemplo, e chega lá e acabou aquilo, alguém comeu e não te avisou. Qual que é a sensação que isso dá? O nome desse sentimento é raiva. E aí, como você lida com isso? Você pode explodir e ser como um raio destruidor e agredir, ou você pode agir e nomear. Olha, eu fico chateado quando isso acontece, fico inclusive com raiva. O que a gente pode fazer para modificar isso? Qual que é a sua sugestão? Ou o que você estaria disponível para fazer? Quando a gente começa a atuar nesse sentido, em todas as nossas relações, a gente vai construindo não só vínculos positivos, mas formas positivas de lidar com a raiva. Formas que vão ser mantenedoras, não só da nossa vida, mas da vida em torno de nós, do contexto em que a gente está inserido. A gente usar toda essa força de ação na construção daquilo que é mais saudável para os outros e para nós. E se você conhece pessoas que se beneficiariam de refletir sobre como lidar com a raiva ou como nomear os sentimentos que possuem ou que precisam e que podem entender que sentimentos negativos não nos tornam pessoas negativas, que as sensações que a gente tem não são definidoras do nosso caráter, compartilhe esse vídeo. Se você quiser continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que você possa receber todos os conteúdos sempre. Esse é o nosso momento de acolher de hoje. A gente continua em nosso próximo encontro.